Exato, vamos trazendo aqui as informações, lembrando que agora, né, o Conversa Franca, que é importante, que a gente traz aqui informações da nossa região, a participação aqui do suplente senador Sérgio Souza era sempre na segunda-feira, agora sempre na quarta-feira. E hoje, né, estreando na quarta-feira, o Sérgio Souza na linha com a gente, me parece que está na capital do estado. Sérgio, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Agora, Sérgio, até a gente tem aqui alguns temas importantes, mas essa semana nós tivemos alguns anúncios aí feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral falando de algumas mudanças que nós deveremos ter já para as próximas eleições, como o candidato não poder utilizar apelidos ligados a órgãos públicos, como fulano do INSS, algumas questões aí de prestação de contas. Essas mudanças, eu estou perguntando isso para o Sérgio, porque o Sérgio é um especialista em lei eleitoral, essas mudanças são sempre importantes, né? Olha, eu ainda acho que podemos avançar mais, Berimbau. Por exemplo, quando sai o cara da ambulância para vereador, sai o padre para prefeito, aí fica lá o padre fulano de tal. As pessoas votam, às vezes, é um padre, ou é o pastor, ou é o cara da ambulância, é o médico. Às vezes você vota no adjetivo, na profissão da pessoa e não na pessoa, não conhece corretamente. Eu acho que é um avanço da justiça eleitoral e acho importante que seja dessa forma, porque as pessoas, é muito comum você ver nos municípios o fulano da ambulância ser o mais votado, mas é porque é o da ambulância e acho que é o da ambulância que resolve a saúde das pessoas. E não é, nem sempre é assim. Tá certo que é o mais conhecido, talvez, presta um serviço importante, levantando cedo, indo de madrugada, levar as pessoas de uma cidade para outra, mas nem sempre é assim. E isso fere a igualdade no processo eleitoral. Não para por aí, né? A Justiça Eleitoral, cabe a ela, inclusive, analisar uma consulta que fiz no final do ano passado, perguntando se a nova lei eleitoral que nós aprovamos no ano passado no Congresso Nacional, sancionado pela presidente Dilma, se ela vale ou não para essas eleições. E esta nova lei, ela trata desde tamanho de adesivos, sobre placas, cavaletes, plotagem de veículos, vários itens que envolvem a propaganda eleitoral, são tratados nessa mini reforma eleitoral que nós fizemos no ano passado no Congresso. Eu acredito que vai valer sim, e o Congresso, o TSE deve decidir nos próximos dias sobre a sua validade. Agora, Sérgio, já que nós estamos falando aqui de eleição, teve uma pesquisa divulgada, a última, dizendo que Dilma lidera em intenções de voto para as eleições desse ano. Qual que é a leitura que a gente pode fazer desses dados que foram divulgados? Olha, a impressão que eu tenho, Berimbau, é que a presidente Dilma está bastante consolidada, mas também não há um contentamento geral. A questão é que os adversários que se colocam à presidente Dilma não são adversários que o povo acha que seria o melhor para o país. Se você pegar os dois presidenciáveis, o Aécio, que foi governador de Minas, que é senador, durante esses 4 anos no Senado, pouca coisa você vê do Aécio. Ele é um presidenciável, ele é de um partido forte, que é o PSDB, de um grupo articulado. E se pegar o Eduardo Campos, ele é o produto do que o governo do Lula, o governo da Dilma fez em Recife. Tá certo que ele foi trabalhador e tudo mais, mas não foi ele que criou um novo modelo de gestão que mudou o Pernambuco por inteiro. Na verdade, é fruto de um trabalho conjunto entre o governo federal e o governo estadual. E já tive a oportunidade, inclusive, de participar com ele num debate lá em Recife. Ele era o debatedor, ele era o palestrante e eu o debatedor. E durante os debates eu me decepcionei muito com o Campos, no sentido das perguntas que eu fiz a ele sobre custo Brasil, e ele respondeu mais uma vez, levando para Pernambuco como Pernambuco fosse o centro do país, do universo. Já tinha percebido isso numa outra oportunidade, numa comissão
que tratava dos portos onde ele esteve presente no Senado Federal. Mas eu acho que está faltando surgir alguém realmente para dizer, olha, este é o salvador da pátria, apesar que não há salvadores da pátria, né, porque você tem que cuidar de arrecadação e de gastos e das crises e assim por diante. Será um ano de eleição diferente. Nós temos Copa do Mundo, o resultado da Copa do Mundo pode influenciar muito nos destinos da eleição. O povo pode estar mais disposto a falar de Copa e de quem ganhou e de quem perdeu do que de eleições por um bom tempo. Isso pode mudar muito, como pode também incitar a uma grande manifestação, uma grande reviravolta nesse país. E aí as redes sociais terão um peso muito grande nas eleições. Aí temos que saber fazer as leituras, né? Porque podem usar também as redes sociais de forma a induzir o eleitor a um erro, né? A induzir o eleitor a votar neste ou naquele sem o devido raciocínio, sem a devida meditação, se aquele realmente é o melhor para o Brasil. É um ano diferente. Sérgio, falando de um outro tema agora, a segurança pública é algo que a gente tem pensado e repensado muito aqui na região Vale do Ivaí, na região norte do Paraná. Eu li num jornal importante aqui do estado dizendo o seguinte: a primeira sessão temática do Senado em 2014 já tem data marcada para ocorrer. Será no dia 26 de março e terá como tema segurança pública. Um dos projetos que vai entrar na discussão será o projeto que reforma a lei de execuções penais. Sérgio Souza foi o relator do projeto de lei do Senado. Para você ter uma ideia, quando eu estou falando de segurança pública, nós tivemos nesse feriado de carnaval Caloré, por exemplo. Caloré, bandidos, né, explodiram todos os caixas eletrônicos e até o prédio da prefeitura, onde tem um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Então, bandidos invadiram a cidade, falta policiais, às vezes aumentar a pena para esse tipo de crime, ou para alguns crimes que são praticados no Brasil. Então, debater segurança pública é sempre importante, né? Bom, Berimbau, segurança pública. Na verdade, a segurança pública é o primeiro ponto quando você fala em justiça penal, criminalidade, assim por diante. Porque você está falando do convívio das pessoas nas ruas. É a forma em que o Estado dá ao cidadão uma segurança de maneira geral, essa chamada de segurança pública. E a partir dali tem-se o policiamento ostensivo, aquele que coíbe a execução dos crimes, que está presente na cidade, movimentando através de viaturas, impostos policiais, e depois você tem a polícia investigativa. Essa polícia investigativa é aquela que vai solucionar aquele crime, como por exemplo os assaltos de Caloré. Vai achar o bandido, vai prender o bandido e vai fazer o inquérito com as provas para condenar esse bandido. E depois vem a justiça. Aí vem o juiz com o promotor e oferecendo, iniciando a ação penal, e o juiz, com as provas que ele tem dos autos, ele vai julgar e vai condenar. E na sequência vem a execução da pena. E veja que tudo isso nós podemos tratar de segurança pública. É bastante longo. Agora, tem muitos atos falhos durante o caminho. Tem uma pesquisa feita em Curitiba, por um importante jornal da capital, que fez uma série de reportagens a respeito, chamado Crimes Sem Castigos. E demonstrou que em Curitiba, que tem 1.800.000 habitantes, tem mais homicídios do que na França, que tem 75 milhões de habitantes. Demonstrou que a razão de haver tantos homicídios em Curitiba, e fez a pesquisa tão somente relacionada a homicídios, não buscou os outros crimes, que também são na mesma proporção. A razão de tantos homicídios em Curitiba é a impunidade, porque demonstrou de que cada 10 homicídios que tinha em Curitiba, apenas um era sancionado. Então, mostra que o crime compensa. Cada 10 mortes, assassinatos em Curitiba, apenas um é para a cadeia. Não é diferente desses assaltos a bancos. Não é diferente
em outros tantos crimes que nós temos. A média no Brasil é 10% que chega à fase de processamento no juiz. Mas por que isso acontece? Porque a polícia não é o suficiente? Também. Porque a polícia não tem feito o seu trabalho de maneira adequada, porque as provas que constrói não são as provas que podem levar à cadeia e à condenação, porque daí os advogados, inclusive utilizando os artifícios da própria lei, conseguem livrar os bandidos, que também é fato. É fato que na justiça ela é morosa e demoram-se anos, e aí vem a prescrição da pena, muitas vezes, também é fato. É fato de que a lei de execução penal, quando ela prende o bandido, ela não devolve um bandido menos bandido para a sociedade, um cidadão mais honesto, trabalhador, ressocializado. É fato também. É comum você ver o bandido voltar à comunidade mais bandido do que por isso que essa coisa da menoridade penal é tão discutido, né? Eu, inclusive, acompanhei o debate na semana retrasada no Senado Federal, onde houve a rejeição das propostas de emenda à Constituição, tratando dessa questão da maioridade penal. Foram rejeitadas todas as propostas que diziam respeito à redução da maioridade penal. E digo a você, Berimbau, e a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, eu, pessoalmente, no sistema que nós temos hoje, eu sou contra também a redução da maioridade penal. Mas aí as pessoas vão dizer, não, mas você quer que esses menores tenham que dar uma lição, eles vão continuar matando, cometendo crimes, só porque é menor, aí podem cometer. Não, eu sou contra isso também. Agora acontece o seguinte, se você pegar um piá, uma menina dessas aí com 15, 16 anos de idade, que cometeu um crime, seja ele um crime inicial, um crime simples, um crime de furto, de roubo, um crime não tão grave, e jogar na cadeia, nessas cadeias que nós temos hoje, ele vai conviver com bandidos de alta periculosidade, com vasta experiência, vai sair de lá mais bandido do que entrou, e vai morar na sua rua, vai ser seu vizinho. E aí como é que fica a segurança pública na sociedade? Eu sugeri, e o meu projeto ainda está tramitando lá no Senado Federal, que é nós aumentarmos a pena para o menor. E o menor que tiver uma pena, isso para crimes graves e para o caso de reincidência. Os crimes leves ainda tratamos de outra forma. E o menor que tiver uma pena que ultrapassa aos 18 anos, a partir dos 18 anos, aí sim ele vai para a cadeia comum. Mas até os 18 anos nós colocamos ele num estabelecimento prisional lá da sua idade. Então essa questão da segurança pública é um tema que eu gosto muito, militei muito nisso no Congresso Nacional, fui membro da Comissão da Reforma do Código Penal, relator da Lei de Execuções, membro da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Então, quase todos os projetos que trataram do assunto, autor, né, do projeto de lei do aumento da pena para o menor, falei muito isso no Senado Federal e gosto de debater o tema, e eu acho que nós temos que buscar uma solução. E só vamos ter uma solução se tratarmos esse problema todo de forma conjunta. Desde o momento do policiamento ostensivo, do momento da investigação, do inquérito policial, da prisão, do juiz, do promotor, da execução da pena, e também nós precisamos tratar de dar ao Estado, dar ao cidadão ensinamentos éticos e morais, que ele possa, de cidadania, que ele possa ter um convívio em sociedade, respeitando o seu igual, né? Porque hoje é comum você ver as pessoas terem mais carinho por um animal do que por um ser humano. Se você tiver um gatinho atravessando a faixa num cruzamento, numa cidade como Londrina, o povo para, olha, coitado do gatinho. Se tiver um ser humano ali, um idoso, um piazão, uma senhora, aí buzina, vai estar assim, veja como é que está a sociedade, né? Então nós temos que tratar isso de forma completa e também investir na educação. Sérgio, queria agradecer a sua participação aqui, mas antes de encerrar, debatemos aqui temas importantes, deixar à disposição se Sérgio tiver mais algum comunicado aqui para a região. Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Vale do Ivaí, tenho estado sempre que posso, e estarei novamente esse final de semana.
Vou estar lá na posse do Favarim, na Associação Comercial de Ivaiporã. Na próxima sexta-feira à noite estarei por aí. Também sábado de manhã e depois já retornando. Então, essa semana eu faço uma agenda saindo de Curitiba na quinta-feira, passando por Palmeiras, passando por Ponta Grossa, passando por Telêmaco Borba, Ortigueira, e na sexta-feira em Cambé. Também vamos a Jandaia do Sul. Tem uma previsão de agenda ali para Cambira, talvez Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí. Estamos ajustando para chegar à noite em Ivaiporã, onde fazemos também uma conversa no sábado de manhã. E no sábado ao meio-dia, um almoço lá com as nossas lideranças de Prudentópolis, que é uma região que eu também represento aí a nível de política, a nível de Congresso Nacional. No mais, um bom dia, uma boa semana a todos aqueles que estão ouvindo esta rádio que leva a informação em tempo real, a Rádio Nova Era. Um abraço a você, Berimbau. Um abraço, obrigado mais uma vez pela participação. Sérgio Souza, sempre ao vivo com a gente nas manhãs. Repito, agora toda quarta-feira, ao invés da segunda, na quarta-feira, o Sérgio Souza participa com a gente, trazendo aqui informações sempre importantes.